O tema da nossa aula de hoje é formação territorial brasileira. E o que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai entender um pouco como que aconteceu aí a expansão do território brasileiro até chegar a essa configuração que a gente conheceu na aula passada. A gente vai entender um pouco como se deu a ocupação e que consequências essa formação territorial e essa ocupação trouxe para os dias atuais. Aqui eu pontuei 5 questões relacionadas à formação territorial do nosso país. A primeira delas é a questão da religião predominante. Segundo o Censo Demográfico de 2000, a população brasileira, cerca de 73% aproximadamente, era predominantemente católica. Outra questão, a concentração fundiária. O que é isso? É eu ter muitas terras na mão de poucas pessoas. A isso eu tenho aí a concentração. Concentração porque é muito na mão de poucos e fundiária porque está relacionada aí à questão das terras, né? Aqui a terceira questão que eu coloquei para a gente discutir é a questão da língua oficial. O Brasil ele tem como língua oficial a língua portuguesa. Já a quarta questão, eu tenho aí que o Brasil ele vai ter essa grande extensão territorial hoje em decorrência, em consequência de processos que aconteceram no período pré-colonial e no período colonial. E por último, a quinta questão eu vou ter aí a degradação dos biomas. Quais foram os biomas mais degradados nesse período aqui que eu vou ter a formação, o início do território brasileiro? Os dois principais biomas vão ser a Caatinga, localizado na região Nordeste, e a Mata Atlântica. Esses dois biomas foram muito devastados, foram muito antropizados nesse processo aqui, onde eu vou ter o início da formação do território brasileiro. Você pode até se perguntar, mas por que eu estou vendo história dentro da geografia? Por quê? Para você estar entendendo a questão do território brasileiro, como ele é posto, como ele está atualmente, como ele se configura, você vai precisar fazer um retorno a questões passadas. E nesse período, quando eu vou começar a ter essa formação e essa ocupação não só do território, mas da população, elas vão me dar a base, elas vão me dar aí uma noção para entender a religião predominante no Brasil, a questão da concentração fundiária, concentração de terras, a língua oficial, língua portuguesa, que remete aí à nossa antiga metrópole, Portugal. Essa extensão aqui, que vai ser ampliada por conta de tratados e posteriormente por questão aí de conflitos com outros países do continente sul-americano, e esse impacto que a gente vai ter diretamente no ambiente de toda a exploração e busca que a gente vai ter por recursos nesse período. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado entre a coroa portuguesa e espanhola em 1494. Esse acordo ele dividia o mundo em duas partes. Nessa parte aqui, a leste, eu tinha territórios pertencentes a Portugal, e nessa parte aqui, a oeste, eu tinha territórios pertencentes à Espanha. Isso daqui, galera, nesse mapa, vai representar a primeira configuração do território brasileiro. Se você observar, você só vai ter
partes aí do território que estão banhados pelo Oceano Atlântico. Isso, então, é a importância do Tratado de Tordesilhas, porque foi a partir dele que a gente vai começar a definir e a formar o território brasileiro. Outra coisa importante da gente entender nesse período aqui é que o Brasil na aula anterior eu falei de dois períodos, o período pré-colonial e o período colonial. Nesse período colonial, eu vou ter o período estabelecido entre 1500 e 1530. E já no período colonial, eu vou ter de 1530 a 1822. Então, só lembrando, nesse período colonial, qual foi a primeira atividade desenvolvida aqui no Brasil? A primeira atividade desenvolvida foi a extração de pau-brasil. E onde eu tinha a incidência dessa árvore? Do litoral aqui de Pernambuco até o litoral do Rio de Janeiro. Então, foi a primeira atividade econômica realizada ainda nesse período pré-colonial. Professora, qual é a diferença entre esse período pré-colonial e o período colonial? É que somente nesse período colonial que eu vou ter estabelecido atividades de fixação da população, ou seja, que eu vou ter a ocupação dos colonizadores e também eu vou ter o desenvolvimento de atividades produtivas. Nesse período pré-colonial, eu só vou ter a extração do pau-brasil. E essa extração do pau-brasil vai ser feita por quem? Ela vai ser realizada pelos índios. De que forma? Vai haver pagamento para essa atividade, para a retirada dessa vegetação? Não. Vai haver o escambo, ou seja, vai haver a troca de mercadorias, quinquilharias, espelhos, miçangas, pelo trabalho da retirada do pau-brasil dessas regiões aqui. E, se você bem lembrar, quando você estava estudando as grandes navegações, existia um certo tempo da saída de Portugal até a chegada ao Brasil. Então, os índios faziam a retirada do pau-brasil, mas esse pau-brasil ele era armazenado em feitorias, que vão ser o quê? Armazéns onde você guardava o pau-brasil até a chegada dos navios para fazer aí a remoção para a Europa. Então, nesse Tratado de Tordesilhas, a gente vai ter o primeiro indício de formação do território brasileiro. E aqui a gente vai ter essas principais atividades realizadas, só lembrando, no período pré-colonial. O que são capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias vão ser o quê? Vão ser lotes que foram divididos em 15 unidades pela coroa portuguesa e cada unidade dessa estaria sob a responsabilidade de um capitão donatário. Esse capitão donatário, quem era essa pessoa? Essa pessoa era um comerciante, era um burocrata ou ainda pequenos nobres ligados à coroa portuguesa. Como é que eles recebiam o lote ou como eles recebiam essa porção de terra?
da então colônia Brasil, eles recebiam por meio de uma carta de doação e também deveriam seguir alguns regimentos instituídos pela coroa portuguesa. Qual o objetivo de criação dessas capitanias hereditárias? O primeiro objetivo era promover um povoamento efetivo aqui no Brasil, até porque era uma terra nova. Então, essa alternativa, essa criação das capitanias, foi uma possibilidade de se chegar ao povoamento. E além de permitir esse povoamento, também, por consequência, traria um desenvolvimento à colônia. Se você observar e quiser contar, eu tenho aqui 15 unidades que compõem as capitanias hereditárias, mas destas 15, apenas 2 prosperaram, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Lembrando que as outras não prosperaram porque, por conta das dificuldades, das questões financeiras, também por conta da dificuldade de comunicação entre a colônia e a metrópole. Enfim, como ainda era o início da colonização, era um processo realmente bem difícil. E qual é a relação desse assunto com a geografia? Só lembrando que o objetivo aqui da nossa aula não é trabalhar aqui em detalhes a questão da história dentro desse assunto, até porque caberiam vários detalhes. Mas aqui o objetivo é fazer com que você entenda através das capitanias hereditárias e do povoamento que iremos ter a ampliação do território brasileiro. Que atividades econômicas eu tenho? A primeira delas vai ser a produção de cana-de-açúcar. Onde que vai acontecer a produção de açúcar? A produção de cana-de-açúcar. A produção da cana-de-açúcar vai acontecer no litoral, mais aqui nas proximidades do litoral nordestino, até aqui a região sudeste. Quem vai vir trabalhar? Quem será a mão de obra utilizada para a produção de cana-de-açúcar? A mão de obra utilizada vai ser a mão de obra escrava, né? Escravos trazidos do continente africano. Paralelo ao desenvolvimento da produção de cana-de-açúcar, eu vou ter outras atividades econômicas, chamadas de atividades acessórias. Dentre elas, eu vou destacar a pecuária, no caso a pecuária, o que é? É a produção de gado. E esse gado, se você observar, ele não poderá ser produzido, ser desenvolvida essa atividade no litoral, haja vista que essa área está sendo ocupada pela produção da cana-de-açúcar e também por um decreto da coroa que estabeleceu uma distância mínima para que a produção pecuária não prejudicasse a atividade econômica que mais trazia lucros para a metrópole, né? Então, a pecuária foi, digamos que, empurrada foi aos poucos empurrada para o interior do Brasil. Então o gado, a procura de alimento, a procura de água foi se interiorizando. E essa atividade é super importante porque por meio dela a gente vai ter a interiorização da população, ou seja, vou ter o surgimento dos primeiros núcleos
urbanos do interior, né? Antes, o litoral estava sendo ocupado e agora, por conta da pecuária, nós vamos ter aí a interiorização. Posteriormente à produção do açúcar, eu vou ter o segundo ciclo econômico, que vai ser a mineração. Lembrando que a mineração só vai acontecer no século XVII, no fim do século XVII, 1697 e 1698. No fim do século XVII, por meio aí das entradas e bandeiras, que foi possível encontrar ouro e pedras preciosas, e assim eu vou ter o ciclo econômico da mineração. Então, qual é o objetivo dessa parte em trabalhar as capitanias hereditárias? Que até certo período respeitou-se os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, mas por conta da ocupação feita pela população colonial e também por conta das atividades de mineração, pecuária e também das missões jesuíticas, essas fronteiras, no caso essa fronteira aqui, não vai ser mais respeitada e eu vou ter a expansão do território brasileiro. Ainda no período colonial, nós temos o último tratado que vai estar exercendo influência sobre a definição do território brasileiro, lembrando que, nas nossas primeiras aulas, o território estava dividido entre Portugal e Espanha. Lembrando, Portugal tinha ficado com essa parte ao leste desse meridiano, dessa linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, e a Espanha ficaria com a parte oeste. Então, em 1750, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid. E esse tratado presumia a seguinte expressão latina, ut possidetis, que significa, em outras palavras, que quem ocupa o território passa a ser o dono legítimo. Então, como Portugal já tinha ocupado essa parte e já estava expandindo seu território para outras áreas que não eram suas, eram da Espanha, então, por conta disso, nesse acordo, a Espanha anula o Tratado de Tordesilhas e vai legitimar as posses, a ocupação que vinha sendo realizada por Portugal. Então, destacando aqui algumas áreas que ficaram sendo de posse da Espanha. Lembrando que nessa parte aqui do continente sul-americano, eu tenho Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, Peru. Então, essa parte aqui estava sob os domínios da Espanha. Você pode até pensar, sim, por que a Espanha entregou esse vasto território de mão beijada para Portugal? Então, a Espanha, diferente de Portugal, já no século XVI, no início da colonização, ela já encontra ouro e outros metais preciosos, diferente de Portugal, que só vai encontrar na sua colônia do Brasil no fim do século XVII. Então, por isso que ela vai anular o Tratado de Tordesilhas e vai continuar a explorar as suas colônias, até porque estava sendo muito rentável a exploração desses metais preciosos.
E por que, professora, que você trouxe esse Tratado de Madrid para a gente discutir dentro da geografia? Porque nesse tratado, assinado em 1750, a gente já define quase que por completo as fronteiras do território brasileiro. Então essa é a importância que a gente dá a esse tratado dentro da geografia, porque é através dele que a gente vai definir quase que por completo, digamos que aproximadamente 90% do território brasileiro já fica definido por meio desse Tratado de Madrid, lembrando que ele vai anular o Tratado de Tordesilhas.